introdução da Rede Brasil do Pacto Global para a segunda edição, né, do webinar de tecnologia, onde nós temos aqui um painel bem específico sobre Data Analytics, né, e Data Loss Prevention aplicados ao compliance. Então, são ferramentas tecnológicas, já deixando bem claro que o Pacto Global não recomenda, nem indica nenhuma tecnologia específica, né, nem fornecedor, mas sim o intuito desse painel é promover um debate técnico para auxiliar os profissionais de compliance interessados aí em adotar tecnologias para aumentar a efetividade dos seus sistemas, né? Por isso que nós chamamos aqui alguns experts nos assuntos, né, nesse assunto especificamente, para falar um pouquinho da sua prática ali dentro da sua empresa, né? Antes de passar a palavra para os nossos painelistas e principalmente aí para o nosso moderador, que é o Reinaldo Gotto, eu vou fazer uma breve introdução para vocês do que é o Pacto Global, né? Então, só um minutinho aqui. Bom, a Rede Brasil do Pacto Global é um braço da ONU, né, aqui no Brasil. Essa rede ela foi institucionalizada inicialmente pelo então secretário da ONU, Kofi Annan, que trouxe justamente um pouquinho aí da responsabilidade, né, de fazer um amanhã melhor para o nosso planeta, também para as empresas privadas. Hoje essa rede ela aumentou, ela tem uma participação ativa em 164 países, é composta por 15 mil empresas, né, sendo 4 mil não empresariais, ou seja, são organizações sociais e academia que também constituem essa rede. São 70 redes locais ao longo do globo, e a Rede Brasil é a terceira maior rede do planeta, né, com mais de 1.500 membros, e esse número só tende a crescer conforme a nossa participação e engajamento aí ao longo dos anos. Então, é mais para vocês terem um overview, né, um panorama geral do que é essa rede, né, e o quanto que a gente é agradecido por termos aí junto conosco várias empresas engajadas nas pautas do ODS, os ODS, né, 17. Os 17 ODS. Que é onde nós temos a frente de ação, né, dentro do Pacto Global nós temos várias frentes de ação, sendo direcionadas à água, clima, agrosustentável, direitos humanos e a ação contra a corrupção, que é essa que está promovendo esse painel hoje para vocês, relacionado às ferramentas de tecnologia ao compliance. A ação contra a corrupção hoje, ela atua especificamente em cima do ODS 16 e do 10º princípio do Pacto Global, que é trazer as empresas, né, para discussão e também para o combate à corrupção em todas as suas formas, principalmente aí extorsão e propina. Então, nosso grande trabalho aqui é engajar todas as empresas privadas e organizações também a impulsionar o combate à corrupção dentro do nosso país, seja por meio de trocas de conhecimento, né, ou por meio de engajamento entre as empresas. Então, as atividades principais da nossa plataforma de combate à corrupção é justamente engajar e promover o diálogo entre empresas privadas e organizações públicas também, trazer aí a discussão de combate à corrupção por meio de ações coletivas entre setores mais vulneráveis também, disseminar e compartilhar conhecimento, principalmente boas práticas, como é o caso desse painel aqui hoje, e por meio de articulação também com agências da ONU, né, desenvolver soluções anticorrupção, inclusive estratégias de compliance, né, gestão de riscos, governança e transparência, né, dentro de transparência principalmente, trazendo também a pauta para a transparência corporativa, né, dentro das empresas. Nós temos alguns comitês de projeto, e dentre eles o Comitê de Projetos de Tecnologia, que é esse liderado pelo Reinaldo Gotto, que está aqui conosco hoje como nosso moderador desse painel, que tem o intuito, né, de identificar e fomentar novas tecnologias que auxiliem no combate à corrupção através de mapeamento de soluções que já existem no mercado e novos campos de desenvolvimento. A gente sabe que nesse campo de tecnologia todo dia aparece uma nova ferramenta, uma nova forma de lidar com as questões relacionadas ao compliance, né? E hoje, né, eu tenho a honra de estar aqui no meio de tantos profissionais que compõem esse painel, que é a Ana Pinheiro, da Votorantim, que mudou o nome, né, Ana? Depois da sua apresentação você explica para nós um pouquinho dessa transformação, dessa mudança, né, da Votorantim hoje no mercado, da Daiane Lugoboni, da Simpar, a Isabela Mello, da Ambev, e Raoni da Silva Marinho, da Petrobras. O Reinaldo Gotto não precisa apresentar, vocês já conhecem, mas ele vai, faço a palavra para ele, que ele já se apresenta novamente, e já passo a palavra para os nossos queridos painelistas. Acho que é só isso, depois eu passo para vocês, só para lembrar, né, que depois desse webinar nós teremos mais dois,
relacionados a ferramentas de gestão do sistema de compliance e canais de denúncia, sendo aí para os próximos meses, junho e julho. Tudo bem? Aqui meus contatos, né, como coordenadora da plataforma, e aí eu passo a palavra para o Reinaldo para dar prosseguimento ao painel, que é bem um bate-papo mesmo, aproveita, inclusive, para fazer perguntas pelo chat aqui do nosso Zoom, tudo bem? Acho que é isso, Reinaldo, pode prosseguir. Super obrigado, Jaqueline, muito obrigado, Vitória, boa tarde a todos e todas, tá? Para mim é uma grande satisfação aqui moderar esse painel com pessoas, né, que têm histórias tão interessantes, tão inspiradoras, né? Queria já agradecer aí a presença de muitos colegas aqui, que vejo aqui bastante engajados também. Esse é o segundo webinar, tá, de uma série que nós pretendemos fazer de pelo menos 4, né? Lembrando que o primeiro capítulo já está no canal do YouTube do Pacto Global, né? Está muito mais relacionados aos processos de due diligence. E para fazer talvez uma primeira diferenciação entre o primeiro e o segundo webinar, né? No primeiro webinar, né, nós falamos um pouco mais de ferramentas, né, de garimpagem de informações públicas para identificação de red flags, de alertas relacionados a parceiros de negócios, indivíduos e coisa e tal, tá? Nesse segundo webinar, tá? Também nós vamos falar de algumas metodologias, algumas ferramentas, vamos dizer assim, tá? De garimpagem ou de análise de dados, mas muito mais dentro de casa, tá? Muito mais os dados da própria corporação, tá? Mas, sem dar spoilers aqui, tá? Já gostaria de agradecer demais aqui todos os participantes. Como a Jaqueline falou também, tá? Sinto-se bastante à vontade para colocar suas perguntas aqui no chat, que nós vamos moderar também, né? Mas eu gostaria de começar, né, esquentando um pouco aqui esse nosso painel, tá? Pedindo para cada um se apresentar, falar um pouco da empresa também, né? Nome e função da empresa, o ramo que a empresa atua, talvez alguns números que sejam públicos, obviamente, né? Números de funcionários, especificidade do setor e, principalmente, né? Alguma das motivações para a adoção das tecnologias que nós vamos discutir aqui, tá? Lembrando, né, que classicamente, tá, todas as nossas empresas, elas não só tratam com um grande volume de dados, tá, mas com uma velocidade de dados também, e também com uma grande variedade de dados, né? Então, acho que nós trouxemos aqui 4 exemplos fantásticos da indústria nacional, tá, que tentaram resolver ou estão resolvendo esses problemas, tá? Então, em ordem alfabética aqui, agradeceria, tá? Já agradeço novamente a participação da Ana Pinheiro, tá? Para que ela se apresente e fale um pouco também da Votorantim. Obrigado, Ana. Obrigada, Couto. Aproveitar e já agradecer, né? Já que o Pacto pelo convite, a gente está muito feliz de poder participar nessa troca. Espero que a nossa experiência também ajude nessas reflexões, né, dos outros colegas que estão aqui com a gente. Então, para me apresentar oficialmente, eu sou Ana Luísa Pinheiro, eu sou hoje a responsável pela área de governança, riscos e compliance da Votorantim S.A. Contar um pouco da Votorantim, né? Nós somos uma empresa centenária, 104 anos de história, o nosso portfólio hoje é bastante diversificado, várias empresas fazem parte do portfólio, correndo o risco de esquecer alguma, peço desculpa de antemão, mas então a gente tem, né, materiais de construção, energias limpas e renováveis, né, que a Jaque até mencionou que mudou recentemente de nome, que é a Auren, né, que teve o IPO recente, suco de laranja, alumínio, mineração em metais, serviços financeiros, aços longos, investimentos imobiliários, enfim, então é um portfólio realmente bem amplo. E eu trabalho aqui da holding, né? Hoje a gente é uma holding de investimentos, e compartilhar um pouquinho do nosso desafio, o que nos motivou, né? Só para abrir aqui a discussão e escutar também a reflexão dos colegas. A gente passou na última década, né? Acho que quem acompanhou a Votorantim, na última década a gente passou por um amadurecimento muito forte da governança do grupo, né? Das empresas que eram do Grupo Votorantim. Então, a gente, em 2013, desenvolveu o programa de compliance da Votorantim. Então, naquele momento, saiu da holding um primeiro exercício de pensar o que seria o programa da Votorantim, e isso foi desdobrado, e as empresas, a partir daí, né, essas empresas que eu citei, que fazem parte do portfólio, elas foram criando suas áreas de compliance e desenvolvendo sua expertise interna e, né, amadurecendo a governança interna. Mas lá atrás, em 2013, quando a gente desenhou o programa,
Nosso programa ele tem 7 pilares, que na realidade a gente chama de pilares, mas são grandes temáticas, né? Então, no momento, eram grandes temas que a gente entendia que a empresa precisava se atentar, né? Então, temas de riscos que deveriam compor ali os esforços, não só da área de compliance, como de outras áreas, para garantir o compliance. E um desses pilares, então, né, para vocês entenderem um pouquinho do que seriam esses pilares, então tem prevenção à corrupção, gestão de contratos e acordos, atendimento à legislação aplicável, enfim. E um dos pilares era exatamente prevenção a perdas e fraudes, né? Então, desde 2013, a gente começou a se questionar e se provocar para pensar como que a gente conseguia, para cada uma dessas temáticas, amadurecer os nossos controles, o nosso ambiente de controle, né, tornar, de fato, as atividades da empresa mais efetivas, no sentido da prevenção a perdas e fraudes. Então, quando a gente se deparou com essa reflexão lá atrás, a gente percebeu que, claro, toda a governança estabelecida e tradicional, então, né, os controles internos, a auditoria, ela era efetiva, mas ela acabava tendo um delay para identificar os principais problemas, e a gente conseguia ser preventivo num sentido mais de lições aprendidas, né? Mas a gente não conseguia, de fato, prevenir o desvio, a fraude ou a perda. Então, ali foi quando começou essa nossa reflexão, e a gente acabou enveredando por um caminho de tentar criar uma solução interna. Então, a gente desenvolveu uma solução in-house para trabalhar os dados que a gente tinha e, de fato, ter um controle mais preventivo. Mas aí depois eu conto um pouquinho mais de como que a gente vem trabalhando essa solução e alguns cases, mas o mote inicial foi esse, né, de tentar ser preventivo, ser mais real time e não ter tanto um delay ali para identificar essas perdas. Super obrigado, Ana. Tá, eu acho que você já trouxe um primeiro motivador, vamos dizer assim, né, a questão, né, da diversidade. Muitas vezes, né, a gente discute, né, o custo do não compliance, ou às vezes, muitas vezes, né, se pergunta, né, quais são os ganhos de ter um sistema de integridade, mas você já trouxe uma boa reflexão, né, às vezes não perder dinheiro já é um grande ganho, né, mas sem me delongar muito, tá, já agradecendo também, tá, a participação aqui da Yane, né, se pudesse se apresentar, falar um pouco do ramo de atuação da Simpar, tá, e alguns números também da empresa. Boa tarde a todos, Reinaldo e Jaqueline, obrigada pela oportunidade. Falando um pouquinho aqui, eu sou gerente responsável pela área de controles internos e riscos da companhia. Hoje a Simpar, ela possui aproximadamente 35 mil funcionários, né, considerando aí as adquiridas. Ela atua em diversos setores, tanto na logística, locação de veículos leves, pesado, instituições financeiras, gestão de frotas, enfim, o volume é bem grande, né? O programa de compliance iniciou em 2016, mas o tema Data Analytics mesmo iniciou lá por volta de 2020, tá? É quando eu entrei na companhia e me deparei com um processo de auditoria trabalhista, na qual o funcionário pegava uma amostra pequena de espelho de ponto e ficha financeira e lá fazia a sua auditoria. Aí eu parei e pensei, por que não olhar o todo, né? Por que a gente tem que olhar uma amostra pequena se eu posso ter uma conclusão avaliando o meu universo 100%, né? Então, a nossa iniciativa de aplicar o Data Analytics aqui na empresa foi justamente esse, né? Começar a olhar um pedaço maior da companhia de forma mais assertiva, de forma mais rápida, de forma mais detalhista e precisa, né? Trazendo aí um resultado de aprimoramento de controle, de aprimorar o ambiente de controles internos, os controles, os riscos, gestão de riscos, enfim, todo esse processo aí que a gente já está acostumado aqui dentro do mercado de governança, né? Esse foi o nosso principal objetivo. Estamos crescendo ainda, tá? Temos aí algumas metas internas para aplicar em vários monitoramentos contínuos, mas trouxe alguns casos que eu vou entrar em detalhes depois, mas, novamente, obrigada e mais para frente eu entro no detalhe. Super obrigado, Daiane, tá? Eu acho que você trouxe uma outra perspectiva também, né? A Ana falou bastante da questão da diversidade, que também é uma dificuldade para vocês, né?
Você também falou um pouco, né, da questão do volume bastante grande, né, e da evolução dos conceitos de auditoria, né, incluindo o tema da velocidade. Exato. Com isso, eu já queria passar para a Isabela, tá, da Ambev também. Super obrigado por ter vindo participar aqui. Isabela, eu sei que a sua agenda é bastante complexa e bastante atribulada também, né? Mas se pudesse falar um pouco, né, sobre a sua função, né? A Ambev acho que é bastante famosa também, né? Mas se puder trazer alguns números da empresa também seria interessante. Claro. Obrigada, Reinaldo, pelo convite, Jaqueline também. Fiquei muito lisonjeada aí por ser chamada para conversar aqui sobre esse assunto e também com tanta gente com cases interessantes, acho que vai ser muito rico. Espero contribuir aí também um pouco com a experiência aqui da companhia. Né, hoje eu sou diretora de Ética e Compliance e Ética Digital aqui na Ambev para o Brasil. Né, a Ambev ela está no setor de bebidas, né, principalmente no setor de alcoólicos e não alcoólicos, né? A companhia ela tem uma visão global, né? Que a gente está no mundo todo hoje aí como AB InBev, nosso controlador, e estando aí com presença em mais de 60 países, né? A AB InBev hoje tem aproximadamente 180 mil funcionários também aí no globo. E no Brasil a gente tem por volta de 30 mil funcionários aqui na Ambev, né? A gente atuando aí no ramo de bebidas, mas a companhia está passando por uma transformação digital, né? Então a gente está migrando o nosso modelo de negócio aí para um negócio mais conectado, né? Como plataforma, a gente está buscando aí soluções para o ecossistema em que a gente está inserido, aí falando de uma forma geral. Sou mineira, é isso mesmo. Sotaque não me deixa mentir, não é mesmo? Mas, bom, a gente, então, tá migrando para esse novo modelo, né? Com isso surgem novos desafios também. Eu vou contar um pouco da nossa história aí com Data Analytics, mas a gente começa com o desafio de entender esses 60 países, aí, a operação tão pulverizada e grande, com diferentes controles. E hoje a gente já está indo para vamos dizer, um 2.0, assim, dessa fase de Data Analytics, que é para olhar mais, inclusive, para esse ecossistema de plataforma, né? Então, como é que a gente também expande ética, monitoramento, no mundo aí de digital, né? Que a gente está se inserindo aí nos últimos anos, aí, falando de 2020 para cá. Mas não vou dar o spoiler, vou falar mais depois. Super obrigado, Isabela. Tá? Acho que você trouxe até um nome diferente, né? Ética digital. Acho que depois a gente pode explorar um pouco isso, né? Mas já gostaria de agradecer também e convidar aqui o Raoni para falar um pouco, né? Acho que a Petrobras dispensa necessariamente apresentações, tá? Mas acho que se puder falar um pouco, né, da exposição do risco, né? E alguns dos motivadores para que a Petrobras tenha adotado algumas tecnologias novas também. Perfeito, Goto. Obrigado aí novamente pelo convite. Jaqueline também, é um prazer a gente poder também falar um pouquinho da Petrobras aqui no fórum com outras empresas tão importantes e trocar essa experiência, né? Falar um pouquinho de como a Petrobras tem conseguido andar dia a dia, evoluindo seus processos, suas formas enfim, de mitigação de riscos, sem dúvida é importantíssimo, né? Falando um pouquinho de mim, né, me chamo Raoni Marinho, sou contador de formação, atualmente estou como gerente de monitoramento de conformidade, né, na gerência executiva de conformidade. Ingressei especificamente dentro da diretoria, né, logo quando ela foi criada ali no início de 2015, um dos pontos de resposta, inclusive, à Operação Lava Jato, que havia ali tido um ápice em 2014, né, então ingressei na diretoria, na época, na área de controles internos, me dediquei ali muito na parte financeira e contábil, e desde meados de 2020 migrei para aqui, para a área de monitoramento de conformidade. Como o Goto falou, né, a Petrobras ela também é bem presente aí no mercado brasileiro, né, então mas ela é uma das maiores produtoras de petróleo e gás do mundo, e atua aí principalmente na exploração, produção, refino, né, geração e comercialização de energia. Sem dúvida, né, é importante falar também, né, que a Petrobras ela tem é comprometida com esse cumprimento e comunicação, né, do desempenho dos princípios relacionados, direitos humanos, combate à fraude e corrupção, meio ambiente,
razão pelo qual a própria companhia ela é signatária aí do Pacto Global das Nações Unidas por aproximadamente 20 anos, né? Então, vai fazer quase 20 anos. Hoje, o nosso quadro ele é composto por aproximadamente 40 mil empregados próprios na controladora, né, na Petrobras Holding. Quando a gente fala aí de participações societárias, empresas do sistema, a gente chega a aproximadamente 45 mil empregados, são dados de final de 2021. Tá? A gente é um player, né, na indústria de óleo e gás e somos uma sociedade de economia mista, né, sob o controle da União. Possuímos atuação internacional, né, o uso intensivo de capital também e tecnologia. A companhia ela é regida por normas de direito privado, né, de forma geral, mas também, importantíssimo destacar, né, que é regida especificamente pela 6.404, né, de 76, a Lei das SAs, e a própria 13.303, que a gente fala aí da Lei das Estatais, né, colocada aí, promulgada em 2016, regulamentada pelo Decreto 8945, e o próprio Estatuto Social da companhia, né. Explorando só um pouquinho essa parte que eu comentei, né, da própria atuação internacional que a companhia possui atualmente. Em final de 2021, a gente ali tinha atividades em 7 países, né, além do nosso. Na América Latina, a gente gira ali em torno de operações de IP, né, de exploração e produção, e também de distribuição de derivados. Na América do Norte, né, nos Estados Unidos, a gente também produz petróleo e gás, mas por meio de joint ventures. E também em outras partes do mundo, especificamente ali em Roterdã, propriamente em Houston também, em Singapura, a gente mantém atividades comerciais e financeiras, né, braços comerciais e financeiros, e essas unidades em especial, elas são responsáveis, né, por inteligência de mercado, comercialização de petróleo, derivados, enfim, operações de armazenagem, tankagem e afretamento. Então, a gente ainda tem essa articulação a nível global ainda muito forte, né. E falando um pouquinho, né, das motivações para a adoção de tecnologias avançadas, né, acho que tudo que as colegas aqui já falaram condensa muito também que a própria Petrobras enxergou, né. Sem dúvida, a Operação Lava Jato, falando pelo sistema de integridade, né, ela acabou sendo um grande propulsor disso, mas falando em termos de companhia, a Petrobras ela sempre buscou, né, avanços nas tecnologias, nos seus processos fins, volta e meia, né, ela tem reconhecimentos a níveis internacionais né, de inovação e tecnologia nas áreas de exploração e produção. Então, acompanhando um pouco da necessidade em si, né, ou seja, os processos de negócio cada vez mais robustos, mais complexos, mais desafiadores em termos de competitividade mesmo, tornar a empresa cada vez mais competitiva, sem dúvida nenhuma, a própria companhia precisou mudar um pouco essa visão dela, né? Ou seja, a gente está num processo que começou há alguns poucos anos de fato, uma transformação digital e cultural, né, na Petrobras. Então, acompanhar a velocidade dos processos de negócio e fazer com que a gente, de fato, cada vez se torne uma empresa eficiente, sem dúvida nenhuma, é um grande norte, né, para essa amplitude, essa melhoria nas tecnologias, né? Exemplo disso, por exemplo, a Petrobras hoje ela conta, né, com uma diretoria dedicada ao tema de transformação digital e inovação, onde, né, dentro dela a gente tem as áreas de tecnologia de informação, a própria área de transformação digital, o nosso SEMPES, né, que é a nossa área fim de pesquisa e desenvolvimento. E desse cenário, né, enfim, a gente acabou, como sistema de integridade, também caminhando, né, como é que a gente pode evoluir para acompanhar essa velocidade, os desafios de também conseguir fazer ali uma força presente no dia a dia da companhia, trazer essa visão também preventiva, sem dúvida nenhuma, e também técnicas detectivas. A gente usa ferramentas de data analytics, né? Por exemplo, o Power BI é uma das grandes ferramentas que a gente aqui, nos últimos anos, usou muita força, né, internamente aqui dentro da Petrobras. A gente tem isso bem centralizado e já quase bastante popular, posso dizer assim, né? Uma forma bacana da gente ver isso. E, enfim, então, de forma resumida, né, a gente tem essa grande atuação, esses desafios motivadores para a gente aí, principalmente para o sistema de integridade ao longo desses últimos anos, por conta das investigações que aconteceram, e sem dúvida nenhuma para a gente responder isso e também se tornar um corpo de compliance, né, mais estruturado e cada vez mais disposto a prevenir e também corrigir eventuais desvios, a gente precisa e precisará continuar acompanhando essa evolução tecnológica. Sensacional, Anny. Muito obrigado, tá? A gente vai explorar um pouco, né, o caso específico da Petrobras também, tá? Vejo grandes amigos aqui, né? Edu Estanho, Edu Azevedo também, tá? Vão participar provavelmente dos nossos próximos encontros também, tá? Mas, né, dada essa primeira rodada de apresentação, eu acho que
a gente poderia entrar um pouco mais no detalhe, né, no desenvolvimento. E aí eu gostaria de começar talvez com a Isabel, né, porque a Ambev, né, acho que dos casos que eu conheço, é uma das pioneiras, né, das chamadas tecnologias um pouco mais sofisticadas, né, da evolução do Excel, vamos assim, né, para alguns sistemas mais robustos, né. Então, Isabel, se você pudesse explicar um pouco, né, desde quando vocês desenvolveram os sistemas, tá? Se existem diferenças um pouco dos controles nos países onde vocês operam, como você falou, tá? E na sua fala inicial também você disse, né, que o futuro, ou vocês estão caminhando agora para uma evolução para monitoramento também das novas plataformas digitais, né, incluindo terceiros. Se você pudesse falar um pouco dessa trajetória aí, tá? E como que vocês tomaram essas decisões lá atrás. Legal. Bom, a gente começou nessa jornada, acho que contando um pouquinho da nossa história, para quem não conhece, né? Em 2016, a gente estava ainda como AB InBev, né? Com presença na América e na Europa. Em 2016, a gente faz o deal com a SABMiller, né? E aí a gente expande para a Ásia, para outros países também de África e outras realidades também. E a gente se torna, então, essa grande cervejaria aí com presença em mais de 60 países, né? A gente se viu num desafio muito grande de fazer integração, né? Como é que a gente integra tudo isso? Sistemas de controle diferentes, à época, né? Vindo de empresas também que eram diferentes, né? A gente já estava fazendo ali uma junção dessas empresas, tinha que fazer toda a integração. E nesse mesmo ano também, a gente, né, teve a gente fechou um acordo com a SEC, né, nos Estados Unidos, por conta de uma situação na Índia, né, numa JV da ABI, e também disso surgiu aí também uma maior necessidade da gente estar com um monitoramento mais ativo e falando, né, do que a gente vinha pensando dentro da companhia. Havia uma necessidade, um movimento muito grande da gente migrar desse modelo do compliance, né, reativo, do compliance de controle, para a gente ser mais proativo mesmo, né? Isso já era uma discussão. Acho que esse ambiente, esse cenário acelerou as coisas um pouco, então é bom a gente aproveitar, às vezes, as oportunidades também aí, né, de uma situação não tão confortável que a gente está também para fazer grandes mudanças, né? Acho que a gente acabou fazendo isso, fomos impulsionados aí em 2016, então, a criar esse modelo de Data Analytics. A gente criou uma plataforma global, então, para concentrar todas essas informações, diversos sistemas e, enfim, ERPs diferentes aí pelo mundo, para a gente ter uma maior visibilidade, né, um monitoramento, e que isso fosse nos gerar aí, ao longo dos anos de trabalho, né, um desenvolvimento de machine learning, inteligência artificial, para fazer predição, né? Então, a grande evolução do nosso sistema foi nesse sentido. A gente começa, então, em 2016, a gente começou a testar um piloto no global, e em 2017 a gente fez o rollout disso para as noças unidades, né, em todas as zonas da ABI. Os times começam a, então, usar o sistema e a testar e ensinar a máquina, né? Acho que isso às vezes, um pouco, não foi tão fácil, né? Às vezes é aquela sensação de que o pessoal tá mexendo com muito volume de dado, né? Trabalhando muito falso positivo. Enfim, foi uma grande limpeza aí nos 2 primeiros anos, eu acho, a gente ensinando essa máquina a funcionar, a pensar, a ler melhor a realidade. É claro que a gente tem diferentes cenários, né, até de regulação, de licença para operar, que podem causar ali algumas diferenças, né, entre os países que a gente opera, mas a gente parte de uma base bem universal, assim, meio única, de hits, né, de risco que a gente foi testando aí ao longo desses anos também, para identificar potenciais riscos mesmo, e com base em aprendizados também, né, do nosso próprio time de compliance, a gente vai alimentando e fazendo com que esse sistema fique mais inteligente, né? Então, a gente também precisa das pessoas, né? Então, a gente tem esse desafio aí de engajar, de conseguir que os times entendam a importância, né? Consigam ver que, às vezes, o trabalho demora, não é um trabalho rápido, né? A gente começou lá em 2016, hoje a gente já tem uma evolução muito grande,
mas a gente ainda quer, né, chegar num ponto ótimo ainda de AI, que não é simples, né, mas eu vejo que já tem muita evolução, assim, a gente usa essas ferramentas hoje no nosso dia a dia, facilita muito a gestão, né, e a gente consegue ter esse olhar um pouco mais 360, e conversa com um pouco do que você me perguntou também sobre compliance versus ética, né, por que ética digital, não compliance, não... a gente também, né, nesse mesmo exercício aí de vamos ser mais proativos, vamos colocar a transparência aí, como é que a gente dá a transparência na base aí em todas as nossas interações, a gente muda também de simplesmente compliance para ética, né, justamente com o intuito de fazer uma visão mais 360, mais holística, né, de todas as nossas interações. Então, a gente acredita que a ética é a base de todas as nossas relações, então a gente quer que ela esteja presente, né, e a gente faz com que isso aconteça em todas as nossas interações. Então, quando a gente fala em ética digital, né, tô falando de proteção de dados, de privacidade, de repente aí um controle para onde que AI também está indo, mas também a gente quer que as nossas relações todas sejam éticas, né? Então, ela seja a base de todas as nossas relações, inclusive, né, em relação aí a que a gente está falando de privacidade, nas relações digitais, é muito mais do que só pensar em proteger, né, ali a privacidade e intimidade das pessoas com quem a gente interage, mas também pensando no ecossistema como um todo, como que a gente usa dados de forma ética, né, como que a gente também dá mais transparência aí em todas as nossas interações. Legal. Acho que você trouxe uma coisa interessante, né, Isabela, que eu esqueci de mencionar também, né, todas as empresas aqui são grandes empresas, na verdade, né, são multinacionais, né, tem grande porte, né, e às vezes a gente tem a falsa impressão de que com a adoção de uma tecnologia vai criar desemprego ou, né, que você vai eliminar após o trabalho, mas você mencionou especificamente, né, que não, né, que gerou também uma massa maior de informações para se trabalhar, né? Hoje vocês têm um departamento específico só para ficar olhando isso, para ensinar as máquinas, como você mesmo disse? Como que funciona aí dentro da Ambev? Não, funciona assim, a gente tem um time no global, né, algumas pessoas que ficam responsáveis para cuidar desse sistema, entender evolução, fazer melhorias e alguns engenheiros de dados também que trabalham com a gente, mas a gente usa muito da nossa força dos times de compliance, porque tem ali a informação do dia a dia, né, do que realmente é o risco, do que elas estão vendo e entendendo. Então, a gente foca muito também um dos indicadores que a gente acompanha para ver se os nossos sistemas estão, nessa nossa plataforma tá evoluindo bem, é a experiência do usuário, né, esse user experience do próprio compliance officer em cada localidade. Então, eles também têm que contribuir com informação, né? Então, a gente alimenta esse sistema com os nossos insights e a gente vai ensinando, né? Então, assim, tem um time dedicado, né? Não é um time muito grande também, é um time que consegue fazer essas interações com cientistas de dados, que são necessários também para isso, né? A gente não tem essa expertise, mas a gente tem pessoas, a gente usa, né, muitos insights e informações que vão vir aí do próprio time de compliance mesmo utilizando a ferramenta. Bem legal, bem legal. Obrigado, Isabela. Agora, passando para Ana, tá? Se pudesse falar talvez, né, sobre um pouco sobre a Votorantim, né? A gente conhece bastante também o caso da Votorantim. Aliás, o caso da Ambev, para quem não conhece, também até virou um paper de estudo. Acho que é um tema bastante interessante, né? Mas o Votorantim tem uma equipe especializada também, né? Bastante parecida com a da Ambev também, que inclusive presta serviço para outras empresas, né? E se você pudesse falar um pouco, né, como foi essa decisão de tornar esse serviço interno no modelo de negócio externo, né? E se pudesse já também falar um pouco de alguns modelos de controles, né? Acho que a gente até agora falou um pouco mais na teoria, né? Mas não sei se você poderia dar alguns exemplos de modelos de controles que foram implementados pela Votorantim.
Claro, claro. Deixa eu dar um passo atrás, né? Quando você pediu para explicar como que surgiu, né, essa nossa solução, que acabou também virando um novo negócio para a gente, de certa forma, né? Na Votorantim, a gente tem já há bastante tempo, acho que foi ali no começo dos anos 2000, a gente criou um centro de soluções compartilhadas, na época, que servia a todas as empresas do grupo. E, então, todas essas atividades de back-office ficavam centralizadas ali no CSC. E com o passar do tempo, isso foi ganhando maturidade e hoje se transformou no que a gente chama aqui de centro de excelência. Então, praticamente tem todas as atividades de CSC, de back-office, uma série de especialistas também em alguns temas, então a área de controles internos, né, da VSA fica lá. E a gente complementou também com o time de TI, né? Então, a equipe especializada de tecnologia de informação da Votorantim S.A. fica no nosso centro de excelência. O que aconteceu foi que a gente percebeu que ali a gente conseguiu criar um ambiente muito propício para a inovação, né? Então, a gente começou a incentivar isso, tanto a inovação interna, quanto esse empreendedorismo de tentar resolver os nossos problemas aproveitando essa expertise de um centro de excelência. Então, quando a gente começou a tentar resolver e pensar em formas mais inovadoras de tratar prevenção a perdas, entender melhor os nossos dados, trabalhar os dados e trabalhar também compliance de forma mais preventiva, a gente primeiro testou o mercado, então a gente tentou achar uma solução que de prateleira, que viesse, que nos atendesse, a gente chegou a fazer alguns exercícios ali também no começo dos anos 2014, 15, e aí a gente foi percebendo que às vezes a gente tinha dificuldade de encontrar um pacote completo que respondesse às demandas que nós tínhamos, né? Então, às vezes, a gente tinha tecnologias robustas, mas que a gente tinha dificuldade de transpor para a realidade, para os desafios que a gente tinha aqui dentro, ou tinham equipes muito focadas em processos, em controles de uma perspectiva mais tradicional. E aí a gente percebeu que a gente tinha uma oportunidade de juntar os esforços aqui dentro e pegar esses times de excelência que a gente tinha. Então, a gente juntou pessoas aqui da equipe que tinham essa expertise em gestão de riscos, em processos, controles, e a gente juntou, né, criou um time multidisciplinar com programadores, engenheiros de dados, enfim, que tinham uma expertise maior em tecnologia da informação. Porque a gente entendeu que precisava ter um esforço conjunto mesmo, né? Acho que a Isabela até comentou do trabalho de compliance com o time mais técnico. E aí a gente acabou criando uma solução eu vou tentar também tangibilizar, né? Porque eu também não sou de tecnologia, então às vezes a gente fala de uma solução e é difícil de visualizar o que é, né? Mas o time aqui desenvolveu, na realidade, é uma inteligência de dados, né? Então a gente usa algoritmos para tentar entender processos, estabelecer processos, identificar os riscos, então pensar em cenários de riscos, para que a gente faça um monitoramento contínuo desse processo. Então, vou dar um exemplo aqui para tentar tangibilizar. Se a gente pensa, o processo de suprimentos é um processo crítico, né? Então, se a gente pensa, poxa, primeiro a gente tem que entender como que é o nosso processo de suprimentos, daí mapear onde que estão os nossos riscos de uma não conformidade, de uma fraude, de uma ineficiência. E aí a gente a gente monta o time, né, que aqui que criou essa solução, que hoje a gente deu o nome de Seeking. O time do SIC, então, ele trabalha junto com as áreas de negócio para mapear, entender bem esse processo e estabelecer um algoritmo que reflita o cenário de risco que a gente quer mitigar. E aí a gente tenta, então, identificar os potenciais eventos que podem compor esse cenário, né? Então, pegando esse exemplo de suprimentos, poxa, eu tenho ali etapas, né? Eu tenho a identificação da demanda, depois eu tenho a seleção do fornecedor, homologação, de fato, a prestação de serviço, a entrega de um produto, gestão do contrato, enfim. Então, quando a gente pega esse processo, se a gente começa a tentar falar quais são os eventos de riscos que eu preciso considerar. Então, poxa, exemplo, se é um fornecedor novo, isso talvez já seja um pontinho de atenção. E daí você pega que esse fornecedor novo foi homologado em tempo recorde, já é um outro evento de risco.
E esse fornecedor, que foi homologado em tempo recorde, foi feito um pedido acima do padrão de quantidade, por exemplo, daquele material que foi contratado. Então, você começa a juntar ali o quebra-cabeça, e isso tem que ser desenvolvido junto com a área, né, de negócio, para você entender qual que é o seu... em que momento que você chama ali a atenção, porque o seu cenário de risco foi materializado. E aí a ferramenta, né, que a gente desenvolveu, essa solução, que é o Seeking, ele cria essa inteligência, então ela é customizada, né, a gente desenha o algoritmo junto para tentar responder a esse cenário de risco. Então a gente faz um monitoramento constante, e aí a gente consegue, através do Seeking, dar um alerta, né? Então, pode ser tanto um alerta de que, olha, tem um risco potencial aqui que está se materializando, ou, a depender de como é desenhado, um bloqueio automático, né? Porque a ideia é que a gente esteja ali, o algoritmo, ele monitore também o ERP da empresa. Então, esse foi ali como surgiu, né? E a solução começou a ser tão bacana e tão customizável aqui dentro, que a gente percebeu, né? Você questionou, que poderia também ser comercializada. Então, a gente conseguiria fazer parceria com outras empresas também para criar esses projetos e desenvolver esses algoritmos de monitoramento. Então, tem sido uma experiência bem bacana. Acho que a gente percebe que é uma jornada de evolução, né? Então, começou com uma tentativa ali de achar uma solução para esse monitoramento que a gente queria fazer contínuo e preventivo. A gente acabou desenvolvendo uma solução mais robusta, e a gente também percebe que tem outras oportunidades, né? Então, a Isabela falou de machine learning, enfim, tem várias coisas ainda que dá para fazer. Mas tentando também tangibilizar, né? Eu dei o exemplo aqui para explicar como que é a lógica do Seeking, mas a gente acaba tendo algumas aplicações também que são desenvolvidas por diferentes empresas do portfólio que estão aplicando o Seeking e também na Votorantim SA. Por exemplo, uma coisa que a gente está desenvolvendo é em relação aos processos de doações e patrocínios, né? Então, a gente tem aqui na Votorantim um portal de compliance em que a gente sobe os pedidos de aprovação, enfim, faz as análises das ações e patrocínios. Então, a gente consegue, por exemplo, com o Seeking, fazer um monitoramento das contas contábeis de doações e patrocínios. Então, se uma vez chega o lançamento, a ideia é que a gente já cheque automaticamente se ele está lastreado pelo processo devido ali que era esperado, né, para análise da doação ou de um patrocínio. Então, a lógica que foi construída, a ideia é que ela seja replicável e customizada para diferentes riscos. Então, né, por exemplo, da mesma forma que a gente consegue fazer esse cheque automático, a gente também faz o monitoramento de campos textos nos pedidos de compra, nas transações, porque às vezes não caiu na conta certa, mas está escrito lá doação ou tem algum outro indicador. Enfim, então a ideia foi realmente tentar automatizar ao máximo e dar mais robustez também do monitoramento contínuo e para a tomada de decisão, porque daí a gente consegue ver em tempo real e já ter um workflow para que aquela pessoa que precisa analisar aquele alerta esteja já ali no processo de tomada de decisão. Bem legal, Ana, né? Acho que é legal escutar você falando, tá? Porque eu vendo aqui também pela cara da Daiane, tá? Acho que apesar de ter empresas tão diferentes, né? Acho que os erros eles acabam se repetindo em muitas das empresas, e por isso da possibilidade da gente aprender bastante uns com os outros, né? Você falou de um modelo, né? Tem modelos clássicos, né? Como por exemplo a chamada viagem impossível, né? O mesmo usuário aprovando em 2 localidades, por exemplo, São Paulo e Brasília. Poderia até ser, né? Se ele de manhã estivesse em São Paulo e à tarde em Brasília, né? Mas se tiver uma distância de tempo muito curta, né? Provavelmente é alguém usando o usuário de uma outra pessoa que também pode gerar um alerta, tá? Antes de seguir para frente, tem uma pergunta aqui, Isabela, tá da Brenda, né? Se você também, assim como a Ana fez aqui, se pudesse exemplificar com alguns modelos que foram desenvolvidos pela Ambev, tá? E também acho que Felipe também fez uma pergunta, né? Mas diferentemente das ferramentas de due diligence, a maioria dessas ferramentas são desenvolvidas internamente, né? Pelo pessoal de TI, como a Ana bem explicou ali, tá? Então, acho que não existe muito claramente uma solução de prateleira que vai
resolver todos os nossos problemas, né? Não sei se você poderia comentar um pouco, Isabela. Bom, de fato, a gente desenvolveu isso internamente, né? É uma plataforma nossa. A gente usou algumas consultorias com o UI, enfim, outros prestadores aí também globais, mas a gente desenvolveu a solução interna. Bom, a Ana citou aí alguns exemplos, eu fui identificando algumas coisas aqui também né, desse modelo de identificar, de repente, algum red flag, né, em alguma transação, e o nosso é muito baseado também um pouco nesse racional. Acho que a nossa plataforma ela tem diferentes dashboards, então a gente usa um dashboard para monitorar transações de pagamento, né, P2P, esse sistema de procurement, como a Ana mencionou, mas para não ficar repetitivo, porque já foi bem trabalhado por ela, a gente tem alguns outros dashboards que a gente usa também e que tem algumas soluções interessantes, que é para olhar também a parte de due diligence. Então, né, a gente faz aqui due diligence com base em risco, né, do vendor que nos atende, então também isso ajuda a monitorar se a due diligence foi previamente feita, se aquele vendor, de fato, né, passou pelo nosso escrutínio de compliance antes de ser cadastrado na nossa plataforma. Então tem alguns monitoramentos aí nesse campo de due diligence, e hoje a gente tem usado uma ferramenta também para priorização com base em risco também de denúncias que a gente recebe no canal de denúncia. Então isso tem sido, a gente já está desenvolvendo, mas tem sido bem útil também para a gente identificar um potencial, enfim, caso de, né, para priorizar, para a gente analisar mais rápido, ou isso gera um alerta também para o nosso time para identificar, olha, isso pode ser um potencial caso aqui a ser investigado com maior brevidade. Então, isso também tem sido útil para a gente aqui no dia a dia, lidando com um volume tão grande assim, né, de funcionários, então tem ajudado também. Legal, super legal, tá? Acho que talvez passando para a Raoni agora, né? Eu acho que tanto a Isabela quanto a Ana, né, falaram, né, das concepções, né, que deve ser bastante parecido também com o sistema da Petrobras. Eu entendo que vocês também têm um time para isso, né? Mas não sei se você poderia falar um pouco, né, dado a governança, né, bastante robusta que a Petrobras tem, né, como os sistemas digitais têm auxiliado, principalmente no tempo de resposta, né, na efetividade do programa de integridade. E, óbvio, né, se também puder compartilhar alguns exemplos, né, desses controles preditivos, desses modelos que vocês têm desenvolvido internamente. Não, legal, Goto. É muito legal assim, ouvir a Ana, a Isabela falando, porque a gente também se enxerga, né, ali no dia a dia, e exatamente da forma como elas falaram, né? A gente também tem muito esse apoio de áreas aqui internas da Petrobras, né, no âmbito desse desenvolvimento de tecnologia, realmente feitos aqui no âmbito interno da companhia, né? Reforçando um pouco também do que ela já falaram, né, a gente também aqui tem a metodologia, né, de monitoramento de conformidade baseada em riscos, né, considerados críticos aqui para o nosso sistema de integridade, então a gente se pauta neles para poder a gente mirar os maiores esforços, né, e para onde a gente entende que realmente tem maior exposição. E em virtude, né, dessa grande massa de dados que já foi comentado aqui por outras empresas, a gente também, né, tem essa complexidade. A gente tem sempre buscado, né, para essas execuções, para esse cruzamento de informação, formas, mecanismos, né, de a gente criar automatização ou automação nesse momento, né, para que facilite essa extração e o cruzamento desses dados, né. Eu chamo muito aqui do match, né, dessas informações. A gente dispõe, né, de bases de dados tanto internas quanto externas, e isso acaba sendo grandes e importantes insumos para que a gente consiga ter resultados visualizando, né, cruzando essas informações. Então, para ganhar velocidade e assertividade também nessa etapa, a gente desenvolve muito o que a gente chama de robôs, né, pelo conceito de RPA, que acabam facilitando esse nosso dia a dia, fazendo com que a gente cada vez mais gaste esse tempo, né, humano para análise daquilo que precisa eventualmente ser separado, que a ferramenta ainda não consegue fazer, e sem dúvida nenhuma pensar em termos de resposta, né? Então, acho que o desafio da gente cada vez mais tem sido, né, como eu falei mais no início, acompanhar esse processo de negócio que cada vez mais tem evoluído, e a gente conseguir buscar esses cruzamentos de informações visando, né, aí a segurança do sistema de integridade em uma conexão cada vez mais direta nas fontes de dados de informação, né, tanto internas quanto externas, como eu falei.
e avançar nessas análises no momento de checagem, né, de associações ali previamente estabelecidas profissionalmente. Isso simplifica não só as análises, né, do time de compliance, mas, sem dúvida, a tomada de decisão tanto mais técnica, né, quanto até nos níveis mais gerenciais aqui da própria diretoria de governança e conformidade, né. A gente também tem cada vez mais, a gente adota aqui na Petrobras, né, o modelo das 3 linhas de defesa, a gente também tem buscado cada vez mais ter essa parceria com as áreas de primeira linha, né, buscar com conhecedores do negócio, cada vez mais a gente também ter produtos que, sem dúvida, facilitem para eles ali na ponta, no dia a dia, que eles consigam consultar informações e produtos nossos para facilitar a tomada de decisão no dia a dia do negócio mesmo, e, de certa forma, também não prejudicando a velocidade dele, né? Ou seja, a gente está presente ali, disponibilizando informações, disponibilizando produtos, nos quais eles consigam tomar decisões e seguir com processos ou negociações com maior segurança, e a gente ali também acompanhando em paralelo, até também em aspectos detectivos, vendo se a gente consegue ali redirecionar alguma coisa eventualmente visualizada, né? Tentando aí trazer algum tipo de exemplo, né? A gente aqui tem uma preocupação muito grande, né? A gente mapeou riscos aqui de prevenção à lavagem de dinheiro, por exemplo, né? Esse risco está mapeado aqui pelo sistema de integridade. Então, a gente também busca enxergar, olha, que contrapartes estão sancionadas, por exemplo, pelos diversos órgãos nacionais ou internacionais, onde a gente precise, de alguma forma, criar aqui algum tipo de mitigação de riscos para aquela situação ou para aquela eventual negociação, não sendo vedada ou sendo vedada, enfim. Então, a gente tem buscado essa identificação de sancionados, né, atualmente por similaridade ali de nomenclatura, de nomes, né, e cruzado isso com informações internas nossas, né, para a gente justamente ver, olha, quem está presente aqui dentro da nossa órbita de contrapartes e que tipo de cuidados precisam ser finalizados para o negócio. Cenários de concentrações, eventualmente visualizadas, que são percebidas como indevidas nas negociações comerciais, por exemplo, de acordo com regras aqui que a gente entenda como adequadas, negociações atípicas, né, via comparações até de padrões de conversa. A gente tem algoritmos, né, que visualizam e tentam perceber se exatamente a partir de palavras-chave a gente pode perceber alguma inconsistência, alguma inadequação em relação àquela negociação que foi realizada, por exemplo, que permita que a gente faça ali uma triagem, alguma coisa com maior ênfase, né, em termos da análise humana pós-detecção ali pelo nosso algoritmo, né? E acho que, falando de forma geral também, na visão, né, mais ampla para as demais áreas da companhia, as implementações de controles internos cada vez mais têm ganhado uma roupagem de automatizações, né? A gente tem projetos internos aqui na Petrobras que visam justamente automatizar rotinas de controle chaves, né, e que tragam essa agregação de valor ao negócio, para que permita, né, que a velocidade continue e a segurança também acompanhe dessa mesma forma, né? Então, os controles internos que as áreas mesmo executam, tendo isso de forma automatizada, sendo feito por elas mesmas ou até com apoio da própria conformidade, também, no nosso ponto de vista, aqui favorece, né, para que a gente tenha esses exemplos aí de controles preditivos, enfim, e detectivos também nas atividades do dia a dia da companhia. Super legal, obrigado aí. Acho que são exemplos ou são conceitos, né, que a gente, como você mesmo disse, né, a gente vê bastante similaridade entre os diferentes sistemas, né? E aí eu já gostaria de trazer aqui a Daiane de novo, né, porque você falou ali, né, dessa evolução do conceito amostral, né, típico das auditorias, e para olhar tudo, vamos dizer assim, né? Mas como essas ciências de dados, esses modelos analíticos, né, têm aumentado a efetividade dos controles dentro da Simpar, né? E além desses típicos benefícios que foram falados, né, o bloqueio das fraudes, né, a questão, né, da redução das perdas, que outros desafios na melhoria do sistema de controle, mas também, né, na governança ou na cultura da empresa, a tecnologia tem trazido para vocês? Ouvindo a Anda falar, lembrou muito a situação que a gente está vivendo hoje, tá? Data Analytics ainda está ganhando força aqui dentro da Simpar, a gente tem alguns monitoramentos, mas ainda estamos caminhando nesse projeto, tá? A gente não tem uma área de Data Analytics,
O projeto de Data Analytics, ela fica dentro de controles internos, dentro da minha área. Quem executa todo o mapeamento, desenvolvimento de script e comunicação com o GRC, tá tudo comigo, e aí a gente contratou uma nova funcionária para dar um apoio, mas até então, 100% estava comigo. Então, tudo que eu vou dar de exemplo foi feito por uma pessoa, tá? O que ela tem... o que a Data Analytics tem trazido de benefício, né? Eu acho que é o monitoramento da exposição do risco, da avaliação de controles internos, tudo que todo mundo já comentou, né? Hoje, a gente tem uma equipe pequena de controles internos, então a gente precisa do Data Analytics para conseguir avaliar esse controle, né? Então, tentar automatizar essa avaliação faz com que eu dedique os meus funcionários, a minha equipe, a avaliar de fato o que é uma exceção, né? Aquele olhar mais estratégico, mais analítico, né? E discutir com a área de forma mais assertiva, tá? Identificar padrões não comportamentais dos riscos altos, acho que isso é uma vantagem do Data Analytics, né? Então, eu consigo monitorar uma tendência de uma possível materialização. Eu não preciso esperar que uma denúncia entre no canal, que alguém venha e fale assim, olha, teve um desvio, uma fraude. Não, eu com Data Analytics, eu consigo olhar essa tendência de materialização e conseguir até traçar um plano de ação, né? Olhando aí a avaliação do controle com monitoramento contínuo, quando ele tem algum desvio, eu consigo de forma rápida, né, comunicar a alta gestão, o gestor do controle e até desenhar um plano de ação para mitigar aquele risco ou tratar aquele controle, né? E demonstrar de forma bem clara para as áreas quais são os meus indicadores de riscos, né, através do Data Analytics, né? Hoje, a gente tem uma ferramenta e a gente está trabalhando com a integração com o BI para tornar esse monitoramento mais visual para as áreas, tá? Hoje, alguns indicadores que a gente roda, eles são exportados para o nosso GRC, o que a gente está tentando fazer com que a pontuação do risco, o risco residual, seja afetado de forma automática através desse monitoramento, tá? Sem que eu tenha que ir lá e colocar de forma manual a exposição. Hoje, o resultado de alguns indicadores, por exemplo, de compliance, já é colocado no módulo de compliance dentro do meu GRC, e a equipe de compliance, ela vai e trata as exceções, tá? Então, tem um workflow dentro do sistema, tudo de forma bem automática. Quais são as nossas dificuldades hoje que a gente encontra aqui na implantação, né, de Data Analytics? Uma é que a gente tem vários sistemas com informações muito semelhantes. Então, como que eu consigo conciliar esse sistema? Qual é a informação correta? Essa é uma informação, é um grande problema que eu tenho aqui. Então, principalmente em sistemas da logística, tá? Então, para um setor é o sistema A, para o outro setor é o sistema B. Depois, tudo concilia no sistema C. Mas qual é a informação final, né? Aí, quando você vai olhar, vai fazer a conciliação, nada bate com nada, né? Capacitar profissionais, porque até então está muito centralizado comigo. Então, como que eu consigo encontrar profissionais que tenham essa expertise de programação, de interpretação de dados e até de processo, né? Porque não basta eu executar N indicadores. Eu posso executar 1000, mas se eu não tenho uma pessoa para olhar e tratar aquelas exceções, não vai adiantar em nada. Tenho aqui uma parte que ainda é manual, né? Então, aí muito ligado com a estrutura, né? Eu tenho muitos dados aqui que não são estruturados, então aqueles que são informações que não vêm de bancos de dados, por exemplo, vídeo, áudio, mensagens. Então, como que eu lido com essas informações aqui, né? Principalmente na logística, tá? E dificuldade na extração de bases. Hoje, a gente tem alguns robôs que extraem as bases para a gente, salvo em diretório de rede, e alguns indicadores já lê e já exporta para o nosso GRC, mas eu entendo que ainda está um semi-automático, né? Porque em alguns indicadores eu preciso ir lá no sistema, pegar a base para importar na minha ferramenta de analytics, tá? Então, essa é uma das minhas dificuldades aqui que a gente enfrenta. A gente está caminhando, temos alguns indicadores, o nosso assim, trabalho focal que a gente tem grande evolução é no trabalhista, a gente tem mais de 18 indicadores trabalhistas, então eu tenho indicadores de DSR, jovem aprendiz, cargo de confiança, intrajornada, interjornada, temos indicadores de homologação de fornecedores, então quais são os fornecedores que não passaram pela ferramenta de homologação, esses fornecedores, eles são exportados para nossa ferramenta de GRC e lá o compliance eles fazem a análise.
eu tenho indicadores de conflito de interesse, então, quais são os funcionários que têm parentes e que respondem, né, no nível de hierarquia? Quais são os funcionários que têm contas bancárias idênticas a fornecedores ou que já tiveram um pedido de compra atrelado, né? Aí esses são de compliance, mas eu tenho financeiros também, pagamento em duplicidade, notas fiscais em duplicidade. Eu tenho de TI, que é o clássico, usuários desligados com acesso ao sistema, usuários com acesso a transportar mudança em produção, usuário com mais de uma matrícula, usuários que acessou o sistema depois do desligamento, enfim. A gente tem um portfólio grande até, para quem está começando, mas a gente tem uma meta esse ano de entregar aí 25 novos indicadores, focados em estoque, compras também, porque é um que a gente não tem muito, quebra de alçada, pedido que não foi aprovado, pedido de regularização. Temos aí uma meta. Temos um indicador que foi até comentado, que é de doações e patrocínio. É um indicador que a gente está até desenhando a forma como ele vai ser tratado, quem eu preciso acionar. A gente até já rodou esse script, a gente só está tentando a forma como eu vou tratar a exceção, né? Como que vai ser. Temos também indicadores de partes relacionadas, que é um indicador que já roda há mais de um ano também. Acho que é isso, gente. A Data Analytics aqui na Simpar está crescendo, mas eu enxergo potencial nesse assunto. Eu trabalhei 2 anos na Price, na área de Data Analytics, então quando eu vim para a Simpar e me deparei com pessoas fazendo amostra para olhar o time, eu achei um absurdo, já que essas informações estavam no sistema, né? Não precisa. Por que eu vou olhar 25, 60 funcionários se eu posso olhar todo, né? Então, é plantar essa semente em todo mundo que está aqui, o que eu posso fazer automático, né? O que eu estou fazendo hoje manual. Por que olhar 25, 60 casos se hoje eu posso olhar 100% da minha população e dar o conforto que eu preciso, né? Por que esperar que o risco se materialize se eu posso monitorar a tendência da materialização dele, né? E tratar isso antes que, de fato, aquele risco se torne uma exposição de imagem para a companhia ou uma perda financeira aí para todos, né? Exatamente, Daiane. E acho que você também trouxe um ponto bastante interessante, né? Acho que os sistemas, ele aumenta bastante a efetividade e reduz o tempo das investigações também, porque já traz basicamente a evidência, né? Por exemplo, o exemplo que você deu, né, da quebra de uma alçada de, né? Acho que é muito óbvio que você olha no sistema, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que talvez tenha uma alçada de 100 e quebrou em 3 notas de 50 no mesmo dia para o mesmo fornecedor, né? Você já tem uma evidência bastante clara, é basicamente uma pergunta que você tem que falar ali fazer ali para a pessoa, tá? Eu gostei também muito do que você falou, né, de uma série de indicadores que não são necessariamente financeiros, né? E aí eu queria talvez explorar isso um pouco com a Isabela, se ela puder compartilhar um pouco, né? Porque eu acho que além dessas informações financeiras, né, como a Daiane bem falou, tá? Também tem outros sistemas que podem ser utilizados. A Ana também falou, às vezes, utilizar, né, palavras-chave, tá? Os sistemas de monitoramento também, né? Mas queria entender como que vocês entendem, né, os limites legais e aspectos importantes nas políticas, né, para o uso de algumas ferramentas como a Data Loss Prevention, que são muito poderosas, mas, ao mesmo tempo, tá, podem ser até consideradas um pouco invasivas por vezes, né? Quais são os limites, vamos dizer, que vocês utilizam e quando que vocês entendem que não é possível se utilizar as ferramentas? Bom, Reinaldo, eu acho que no momento que a gente está hoje, a gente foca muito nos dados que são da empresa, né? Então, acho que muito também para a gente respeitar esses limites e para agir de uma forma num cenário em que a gente esteja né, no maior conforto, aí falando em respeito à privacidade e tudo mais. De toda forma, a gente tem que preparar bem as nossas políticas para que elas, né, estejam de acordo com o tipo de monitoramento que a gente faz, né? Aqui a gente trabalha muito com transparência também, então se tiver algum dado de funcionário, né, que seja também no exercício da função, a gente procura deixar bem claro o que a gente monitora, como que a gente olha isso, então a gente divulga, né? A gente tem uma política que a gente criou recentemente que a gente chamou de aviso interno de privacidade,
para falar de como, por quê e que tipo de dado dos nossos funcionários que a gente trata aqui, né, para dar maior transparência também. Acho que isso ajuda um pouco a balizar aí o quanto a gente utiliza, mas esses nossos sistemas preditivos e tudo mais, hoje eles são muito baseados nos dados da companhia, né? Então, não só dados financeiros, mas outros dados de transação que são internos, né? Então, a gente tem alguns algoritmos também que analisam, por exemplo, dados de uma nota fiscal de venda, para também ter algum tipo de predição em relação a alguma fraude que pode estar acontecendo, desvio de produto. Então, a gente tem focado mais nesse tipo de dado aqui na companhia. Tá? Bem legal, obrigado, Isabela. Tá? Raoni, acho que um dos grandes desafios que a gente tem muitas vezes também, né, é com relação à simplificação dos nossos próprios processos, né? Porque acho que criar é fácil, né? Mas simplificar às vezes, né, também é um pouco difícil, né? Se você já tiver essa experiência, né, de ter que descontinuar algum tipo de controle e o que levou vocês eventualmente, tá? Ou a descontinuar um tipo de controle, ou até mesmo simplificar algum controle que vocês identificaram. Não, sem dúvida, Goto. Assim, como eu falei, eu vim da área de controles internos, né? Aqui na diretoria de governança e conformidade, foi a primeira área que eu atuei aqui. E antes da Petrobras, eu era auditor externo, contábil, né? Então também lidava muito com controles. E sobre as duas perspectivas, né? Eu acho que o grande desafio como é que a indústria, como é que o cliente, como é que a empresa, ela consegue fazer esse trade-off bem, né? Ou seja, de eu ter cada vez mais controles assertivos, mas numa quantidade que seja saudável ali para o sistema de integridade, né? Esse é um desafio constante, que a gente sempre enfrenta, que a gente está sempre no diálogo aqui com os gestores. Eu acho que o que a gente aqui sempre busca refletir, sempre busca analisar quando a gente pensa em uma simplificação ou até desabilitar controles, principalmente como é que o processo hoje se comporta, né? Aquele processo no qual aquele controle está atrelado, o processo se mantém da mesma forma, ele se modificou por si só, ele já criou uma roupagem nova que, de repente, aquele controle, eventualmente, ainda não é mais necessário. Tem que ter esse tipo de reflexão pela área de conformidade sempre, né? No sentido de que, olha, eu manter coisas que não são necessárias, porque o processo muitas das vezes mudou, ou porque ele já criou um corpo próprio, né? E não precisa mais daquele controle, já tem uma garantia razoável com a atividade normal do processo. É uma reflexão sempre saudável e importante. Sem dúvida nenhuma, o grau da automatização também do controle, né? Eu acho que a gente sempre mira em diminuição de carga, né, de controles. Quando a gente ganha automatização nisso, a gente consegue aumentar a escala de atuação e, por vezes, a quantidade do que eventualmente era feito manual passa a ser feita de forma automatizada e ganha uma amplitude, uma assertividade, sem dúvida nenhuma, maior, né? E também a gente avaliar o custo-benefício de resultados, né? Eu acho que a gente percebendo que a gente tem espaço para alcançar novos degraus, né? Enfim, superar novos andares. E temos ainda um gasto de tempo com algumas rotinas que já não trazem mais resultados como no passado, ou que, de repente, são riscos que têm outros mecanismos de cobertura, são exemplos de forma que você pode optar por desabilitar, né, ou descontinuar, eventualmente mesmo, a rotina ou o controle, né? Então, são sempre cenários vistos de uma forma ampla, conjunta, né, e perspectiva maior, e que eu acho que são exemplos que ajudam a gente aqui de certa forma, garantir mais eficácia, reduzir custo, ganhar eficiência e diminuir quantidade, né, de controle mesmo que sejam custosos para a companhia, né? Ter mais assertividade sempre. Bem bacana. E talvez, só para complementar esse raciocínio do Raoni, Daiane, tá? Você falou justamente, né, de olhar tudo, né, se vale a pena olhar tudo, mas olhando tudo também você cria talvez muitos falsos positivos, né? Não sei se tem até uma pergunta aqui no meio também, tá? Do Jackson, tá falando, né, assim, se a gente tem algumas dicas, vamos dizer assim, tá, para reduzir eventuais falsos positivos, né, ou melhorar na efetividade dos controles adotados, tá? Porque assim, também não adianta gerar uma massa
né, enorme, vamos dizer assim, tá? E depois também vai dar muito trabalho e a maioria do trabalho vai ser infrutífero, vamos dizer assim. Tá? Tem alguma dica, vamos dizer assim, ou como você tem aprendido, vamos dizer assim, tá, a reduzir os falsos positivos nos sistemas que você tem implementado? O que a gente tem, que a gente encontrou, né, no começo, né, quando a gente começou a implantar alguns monitoramentos e olhar o tudo, que faltava, a regra ainda não estava tão parametrizada ainda no sistema, tá? Então você tem que entender o processo do início ao fim, não só na parte em que aquele controle ele é executado, tá? Isso que foi o nosso erro no começo. Eu estava olhando só um pagamento em duplicidade, mas será que por trás de um pagamento de duplicidade não tem alguns tipos de documentos, algumas outras regras que o sistema ele faz que eu preciso implantar nesse meu monitoramento para que aquele falso positivo ele diminua? No começo, nós tínhamos vários, principalmente no trabalhista, porque as regras elas não estavam claras e corretas dentro do nosso script. Então, a interpretação do acordo coletivo, ela não estava sendo feita 100%. Então, assim, entenda de fato qual é o processo que você está cobrindo através daquele monitoramento, do início ao fim, e não só a execução do controle, porque às vezes o final do processo pode afetar diretamente na questão do falso positivo, tá? De novo, né? Não adianta também você olhar, gerar uma massa grande de dados se você não tem uma pessoa para olhar, tá? Então, o processo de tratamento das exceções precisa ser muito bem definido. Eu preciso ter uma pessoa ali que olhe, senão não adianta nada nenhum monitoramento, né? Não, mas acho que você trouxe uma outra reflexão bastante importante, né, Daiane? Assim, e que o Raoni também trouxe, né, que continuamente treinar os usuários, né, explicar por que eles estão errando, ou por que eles estão usando uma transação equivocada, né, ou uma classificação equivocada, né, ajuda muito no nosso trabalho, né, realmente, né, é trabalhoso, né, mas ele ajuda bastante na efetividade dos nossos controles, tá? Antes de eu fazer minha última pergunta aqui, não sei se tem alguém de vocês que quer fazer alguma consideração final, Isabela, Daiane, senão eu vou fazer talvez uma última pergunta aqui para a Aninha, né? Acho que não por acaso, tá? Acho que foi bastante interessante. Primeiro, eu queria agradecer aí o painel de vocês, tá? Mas nesse painel aqui, o Raoni, na verdade, foi a exceção, né, dos homens, tá? Porque foi dominado pelas mulheres, né? Acho que para quebrar também um pouco do tabu, né, de que tecnologias é um tema dos meninos, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo com muito bons olhos aí, tá? Vocês mulheres muito engajadas nesses temas da tecnologia, né? Como que você tem visto isso, vamos dizer assim, tá? As mulheres cada vez mais engajadas também nesse tema, tá? E inspirações, inclusive, para outras mulheres que queiram se aventurar nesse mundo. Acho que foi bem legal, né, assim, porque eu, infelizmente, não sou das mais tecnológicas, mas é muito legal ver mulheres como a Daiane, né, super competente né, então, assim, liderando mudanças dentro de empresas através da tecnologia, da Data Analytics. Mas eu vou usar, então, da minha formação, que eu sou cientista social, né, para ponderar que, assim, essa questão da área de tecnologia ser ainda dominada, né, por homens, acho que ela é multifatorial e tem, acho que, motivações muito estruturais também, né, da nossa sociedade. Quando a gente pega estudos sociológicos que já mostram que isso já começa, né, esse incentivo ou desincentivo das mulheres de irem para carreiras mais quantitativas, enfim, já começa ali na primeira infância, né? Até os reforços que os professores dão para as meninas e para os meninos é diferente. Então, os meninos são mais incentivados a demonstrar suas habilidades quantitativas, lógicas, e as mulheres são mais recompensadas pelo capricho, enfim, então você tem questões de gênero que começam muito lá atrás e que são muito estruturais, e eu acho que eles acabam desembocando no fato de que algumas mulheres não seguem carreiras técnicas, né? Embora a gente já está vendo que a maioria das mulheres, né, dos cursos de graduação já são, a maioria feminina, e aí a gente entra na segunda porta, digamos assim, né, no segundo desafio, que é a entrada e a promoção dentro das empresas, né? E aí
eu não consigo ver muito, Goto, assim, uma diferenciação da área de tecnologia do resto da empresa. Eu acho que, uma vez que está dentro do ambiente corporativo, do ambiente das empresas, é um desafio de todas as áreas, em que talvez algumas tenham isso mais forte, que é como que a gente realmente trata a questão de gênero, né? A gente tem, até aqui mesmo, a gente vê que é uma jornada, né? A gente sempre teve uma área de TI muito masculina. Então, recentemente, até esse ano, no começo desse ano, acho que a gente conseguiu promover uma mulher incrível, super, super competente, né, para liderar a área de TI aqui. Então, eu acho que é uma jornada de gênero mesmo, né, que a gente discuta tanto nas discussões do pacto, e que acho que é um desafio que as áreas de TI têm talvez um pouco mais forte, mas que eu não vejo como fugir da discussão estrutural dentro das empresas. Muito obrigado, tá? Acho que sem dúvida nenhuma, né? Acho que você, Isabela, a Daiane são inspiração para várias meninas, né? E também, né, gostaria de agradecer muito aí ao Raoni também pelas contribuições, né? Agradecer, né, a Camila, que é Araújo, né, da Eletrobras, que é a coordenadora da plataforma, né, o Carlos Pereira, até, que é diretor-presidente do Pacto também. Acho que vocês puderam observar aqui, né, nas discussões que a gente teve, né, que a maioria dos temas que a gente discutiu aqui, independentemente da empresa, né, todas as empresas têm problemas com suprimentos, né, com apontamentos de RH, né, com os próprios educação dos próprios usuários internos para a utilização dos sistemas, né, monitoramento das palavras-chave, né, ou seja, são tecnologias que podem ser utilizadas por qualquer um de nós, tá? Obviamente, né, ele requer algum investimento, requer, como a Isabela bem falou ali no começo, tá, um processo de aprendizagem, né, que o sistema não aprende sozinho, né, a gente tem que ir ensinando ele aos poucos, nós mesmos temos que ir aprendendo com ele, tá? Acho que o Raul também contou muito bem, né, nós temos que também tolerar, às vezes, os nossos próprios erros, né, e ir corrigindo ele aos poucos, tá? Mas acho que, sem dúvida nenhuma, né, acho que teve 4 excelentes exemplos aqui de empresas que têm investido, têm grandes resultados, né, e são grandes exemplos de sistemas de integridade também, né, não só pelos excelentes profissionais que têm, mas também, né, pelos investimentos que têm feito também na área de tecnologia, tá? Devolvo para você aí, já que de novo tá agradecendo já novamente, tá, a todos os panelistas, tá? A Ana Pinheiro, tá, a Daiane, a Isabela e o Raul também, tá? Muito obrigado também, Vitória, aí por toda a ajuda, tá? E agradecer, né, aos mais de 80 pessoas que nos acompanharam durante essa hora e meia aqui, tá bom? Já que volto para você. Obrigada, Guto. Obrigada, Ana Pinheiro, Isabela Monta, Daiane, Raoni. Vocês foram excelentes. Várias perguntinhas aqui. Aqui é de praxe, né, desde o primeiro web, né, quais são as ferramentas, digam nomes, né, mas como eu falei logo no disclaimer inicial, nós não estamos aqui para fazer propaganda de sistema, de ferramenta, mas para dizer da importância e necessidade, né, de utilizar mesmo ferramentas mais automatizadas para não ficar sofrendo, como a Daiane pontuou muito bem aí, fazendo tudo na unha, mas ainda existe ainda esse tipo de o Data Analytics raiz, né, Daiane? A gente ainda analisa muitos dados ainda via planilha e ainda sofre um pouco ainda para internalizar 100% processos mais automatizados. E isso também depende muito do tamanho da empresa, né, da quantidade de recursos que ela tem ali para investir na parte de tecnologia e de profissionais capacitados, porque também não adianta você ter um programador se você não tem alguém que de fato entenda todo o processo ali da organização como um todo, né? E tem processos que são gigantes, né? Vendo aí a Petrobras, a Ambev, a Votorantim, e a Simpar que está começando aí no seu processo de digitalização. Acho que esse é um desafio para todas as empresas hoje, e agora não dá para fugir, né? Esses 2 anos de pandemia mostrou o quanto que a gente é dependente, precisa, sim, se adequar ao período digital, né? Aqui no Pacto também não é diferente, né? Nas organizações de terceiro setor é a mesma coisa. Quanto mais a gente foge, pior fica. Então, tem que realmente olhar assim, bom, a gente precisa mudar e precisamos aí investir em tecnologia.
desde que sejam sustentáveis, né, e façam a diferença na prática, né, não só para dizer que existe o sistema ou as ferramentas, mas que façam a diferença na prática. E é isso que esse foi o propósito hoje desse bate-papo mesmo, mostrar para quem está aqui conosco, né, nós tivemos aí picos de 94, 98 pessoas, mas sempre ficam os guerreiros até o final, foram mais de 84, de que é possível, sim, fazer compliance com tecnologia, né, a palavrinha compliance ou integridade, que a gente fala muito, que o pessoal acha que é só a área do direito, né, de jurídico, que não envolve tecnologia, mas dá sim para automatizar as ferramentas de compliance, dá para automatizar a área de compliance na empresa, na organização, ou enfim, de integridade mais digitais, mais robustos, né, mais automatizados. Então, muito obrigada por contribuir aí conosco, com a expertise de vocês, e vocês que ficaram aqui conosco até o final também, que quiserem rever, né, esse webinar, podem olhar depois na rede social, no canal do YouTube do Pacto Global, que vai estar lá disponibilizado para vocês. E algumas perguntas que surgiram aqui, a gente sempre faz o compilado de todas as perguntas, né, algumas que não foram respondidas ali em sua profundidade. A nossa ideia depois juntar vocês ou quem tiver interesse para escrever de fato algo, né, um material, um artigo, uma publicação que tenham esses insights, esses inputs aí relacionados a cada um dos temas desse webinar. A gente pensa em compartilhar mais informações, porque são temas que de fato existem, mas a gente não vê falar muito, né, ou não tem talvez tantos materiais que traduzam essas informações. Então, um dos nossos pilares aqui é justamente traduzir um pouquinho dessas informações e levar as boas práticas aí para combater na prática aí a corrupção em todas as suas frentes. Então, muito obrigada, gente, super abraço para vocês, ótimo resto de semana, né, porque a semana passa voando, logo, logo termina, e logo, logo o ano termina, né, então, mas espero ver vocês em outras frentes, em outros encontros virtuais ou presenciais. Obrigada, Goto, por liderar aí o webinar, e obrigada, gente, por contribuir aí conosco no chat também, por estar conosco até o final. Obrigada, gente.